Obrigado, louvor. Vocês podem bater palmas para ele. Aleluia. Boa noite, irmãos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Nós hoje iremos falar a respeito de família. E eu acredito que é um momento muito especial para nós como corpo de Cristo, nós como família de Deus, falar sobre família. Porque esse assunto, o diabo está tentando deturpar de uma forma muito forte. Porque ele sabe que se mexer na família, ele acaba com a igreja. Mas estamos firmados, a nossa família está firmada na palavra, e estamos firmados debaixo da palavra. Então sabemos que o diabo ele não tem o poder de tocar em nossas famílias. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu quero que vocês fechem seus olhos, vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor é o maior interessado para que nós possamos crescer na Tua palavra. E nós declaramos, Senhor, que hoje será uma noite extraordinária. Uma noite que o Senhor irá se mover de uma forma extraordinária no meio de nós. Que a Tua palavra irá trazer direções para nossas casas, direções para nossas famílias. E muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela está nos guiando e sempre irá nos guiar. Muito obrigado porque a Tua palavra é luz para os nossos pés. Muito obrigado porque a Tua palavra é quem vai conduzir os nossos filhos, as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, porque nada de mal irá acontecer em nossas casas, nenhum mal irá chegar em nossas tendas, porque sabemos, Pai, que do Senhor é que vem o nosso socorro, e o nosso refúgio está no Senhor. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom demais para não crer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. E estamos firmados nelas e sabemos, Senhor, que através dela iremos desfrutar de coisas maiores, de coisas melhores. Muito obrigado porque o Senhor tem tudo o que o Senhor já falou a nosso respeito. O Senhor já tem tudo determinado para nossas vidas. E nós iremos usufruir disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o tema da ministração hoje, o título da ministração é A Base do Nosso Chamado. A base do seu chamado. Mas como é que eu vou falar sobre a base de chamado, falar sobre chamado e envolver família? Muitas vezes a gente escuta pessoas tentando separar família de chamado. Muitas vezes a gente vê várias pessoas. Não vou dizer algumas pessoas, vou dizer várias pessoas tentando separar. Porque às vezes não existe um equilíbrio. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas não tem nada a ver família e chamado. Mas a gente vai ver e vai enxergar pela palavra que tem sim. E não tem como família e chamado, família e igreja não andar junto. Então nós vamos entender isso. E nós vamos tirar essa informação do diabo, que seu chamado é independente de. Não, meu irmão. A sua família é seu primeiro chamado. A sua família é a sua primeira responsabilidade que Deus colocou na sua vida. Independente de ser chamado nos 5 dons ministeriais, de ser chamado para ser pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre. Não, meu irmão. O seu chamado principal é cuidar da sua família. É ser o suporte para a sua família. Então, não adianta o diabo querer deturpar essas informações para nossas vidas, porque nós temos a palavra. E o que o diabo manda lá no mundo, ele não pode mandar aqui dentro. E não pode mandar em nossas casas. Amém? Então, quando a gente fala a respeito de chamado, o que é chamado? A palavra chamado, ela vem do grego, o nome kaleo, que significa ser chamado para um propósito. E Deus nos chamou, todos nós, para um propósito. Eu quero que vocês abram lá em Romanos 8, 28.
Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a partir disso, nós vemos que Deus tem um chamado para cada um de nós segundo o seu propósito. Então, todo chamado, existe um propósito nele. E todo chamado, ele está ligado, está firmado numa visão de Deus. Então, se o seu chamado, se o seu propósito foi dado por Deus, ele está firmado em uma visão de Deus. E quem sabe que família é uma visão do Senhor? Amém? Porque quando Deus criou os céus e a terra, ele criou Adão, depois criou Eva e disse: multiplicai-vos. E ali se constituiu a família. Mas na frente, Abraão, ele disse o quê? A partir de você, todas as famílias serão abençoadas. Então, Deus, existe um propósito na família. Essa visão de Deus, a partir de uma junção de pessoas que constitui uma família, existe um propósito nisso. Então, todo chamado, ele está alinhado a uma visão de Deus. Então, nós não podemos tirar esse chamado, tirar essa visão de estar junto como um propósito do Senhor. De família, um propósito de Deus. Chamado e família. Amém? Lá em 1 Timóteo 5,8, se o pessoal puder abrir aí, por favor. Antes da gente servir fora de casa, servir na igreja, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade de servir na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. E em 1 Timóteo 5,8 fala o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. É muito forte isso. Paulo aqui, ele está ensinando a responsabilidade a Timóteo de cuidar da sua família. Mas, bota lá, por favor, de novo. Volta. Ele aqui está falando se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da sua própria casa, tem negado a fé. Aqui ele está falando que o nosso cuidado com a nossa família está totalmente ligado à nossa fé, à nossa vida de fé. Então, se a gente não está andando em fé, nós não estamos cuidando de nossa família. Se nós não estamos cuidando de nossa família, nós não estamos andando em fé. Então, meu irmão, não adianta você dizer que você está andando em fé se a sua casa está desprotegida. Não adianta você querer dizer, não, eu estou sendo uma bênção aqui, mas lá na sua casa você não está cuidando dela. Agora, veja o que é mais interessante ainda a respeito dessa passagem. Ele diz, e é pior do que o descrente. Meu irmão, vamos lá. Se ele estivesse igualado ao descrente, imagina aí. Se Paulo tivesse dito, quem não está cuidando dos seus é igual ao descrente, já era terrível. Porque o descrente não tem salvação para ele. Mas ele fala o quê? É pior. Então nós temos que ver essa responsabilidade que nós temos. A responsabilidade da nossa família, de cuidar dela, é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque, meu irmão, se eu neguei a fé e eu sou pior do que o descrente por não cuidar da minha família, meu irmão, é sério, é forte, é muito forte. Nós não,
As pessoas que não cuidam estão sendo comparadas a serem piores do que os descrentes. Para você ver a responsabilidade. E quando nós enxergamos isso e nós vemos a respeito de família, nós temos que entender que nosso primeiro chamado é cuidar de nossas famílias. Nosso primeiro chamado é estar dentro de casa, cuidando dos nossos. E nós temos essa responsabilidade. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas meu marido não é crente, eu sou. Ou minha esposa não é, mas eu sou. Sim, e o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Muitas vezes nós entendemos que o marido ele é o cabeça da casa, da família. Então, se o seu marido não é crente e você ore por ele. Seja um sacerdote dentro da sua casa, porque você tem a palavra. Você tem que andar segundo a palavra ensina você a andar. Porque existem papéis dentro de nossas casas para serem seguidos. Tanto o papel para o marido, tanto o papel para a esposa, quanto o papel para os filhos. Muitas vezes os filhos recebem a Cristo e os pais não são crentes, não receberam. Mas o que é que vai acontecer? Meu irmão, Deus, Jesus, ele vai se manifestar através da sua vida. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Então, honre seus pais dentro de casa, mesmo que eles não sejam crentes. Porque através da sua honra, eles irão enxergar Jesus. Através da sua vida, vivendo uma vida alinhada à palavra, ao que a palavra ensina, eles vão enxergar Jesus. Então, nosso chamado não é só subir aqui no púlpito, que aqui é praticamente quase nada a respeito do que Deus tem para nossas vidas. Nós subimos aqui para poder abençoar a igreja, abençoar os santos. Mas, meu irmão, chamado e vida com Deus não se resume a só isso. Você pode ter um chamado extraordinário e nunca subir num púlpito. Porque pessoas precisam ser alcançadas pela sua vida. Pessoas precisam receber aquilo que Deus já distribuiu para você, para que pessoas sejam alcançadas. O nosso chamado, meu irmão, não é subir aqui, não é falar para o povo, para poder aparecer. Não, meu irmão. Quem tem que ser a estrela desse lugar é Jesus. Independente se é o pastor Chilton, se é o pastor Hinaldo, se é o pastor Jesse, se é o pastor Ed Williams. Independente. Se sou eu, se é de Jailson. Independente. Quem tem que aparecer aqui em cima é Jesus. E quem tem que ser a base de nossas famílias é Ele. Então, a base do seu chamado é a sua casa. E a base da sua casa é Jesus. Então não temos como distanciar essas coisas. Nós temos que entender, meu irmão, que nós temos que viver a nossa vida debaixo da palavra. Porque através disso, a partir disso, nós iremos viver uma vida extraordinária. E viver com uma família extraordinária. Porque muitas vezes as pessoas não vivem um chamado extraordinário aqui na terra. Porque elas não cuidam dos seus. Quantas vezes a gente vê pessoas com vidas em casa destruída querendo ser uma bênção na igreja? Meu irmão, a pessoa que não sabe cuidar dos seus, não sabe viver com os seus, e não sabe desfrutar de uma vida extraordinária dentro da sua casa, ela vai ter grandes problemas para poder desenvolver um chamado. Nós vemos aí pessoas com chamados extraordinários, mas com famílias destruídas. E Deus não se movendo da forma que deveria se mover. Pessoas não sendo alcançadas. Por quê? Porque ela não está vivendo uma plenitude dentro da sua casa. Para a gente entender isso, que é muito sério. Olha, pessoas precisavam receber da vida de alguém, mas por conta de algo, por conta que ele não está vivendo uma plenitude na sua vida, na sua casa,
pessoas não estão sendo alcançadas. Então, que Deus determinou para a sua vida, para você viver e alcançar pessoas, pessoas podem não ser alcançadas porque você não está fazendo seu papel dentro da sua casa. E assim como o pastor ele é chamado para cuidar do seu rebanho, os pais são chamados para cuidar da sua casa. O esposo é chamado para cuidar da sua casa. A mulher é chamada para cuidar da sua casa. Então, muitas vezes a gente pensa que a nossa responsabilidade é apenas suprir. Mas não. Suprir é uma delas. Quais são as responsabilidades de um pai? Proteger, suprir, amar, cuidar, ensinar. Porque a Bíblia nos mostra que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, porque lá na frente eles não vão se desviar. Mas quem é que tem que ensinar? Nós. Mas aí eu sou um filho, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que honrar. Mas o que é que eu tenho que fazer mais ainda? Eu tenho que amar. Eu tenho que cuidar dos meus pais? Tenho. Eu tenho que proteger eles? Tenho. Com minhas orações. Eu tenho que ensinar? Tenho. Porque se você tem a luz, você vai ser luz para a sua casa. E às vezes as pessoas acham, não, mas o meu pai, ele não é crente, ele quer me sufocar, ele não quer deixar eu ir para a igreja. Meu irmão, honre ele. Não vá fazer nada que ele diga que é contra a palavra. Mas honre. Porque na honra existe bênção. Na honra existe uma capacidade de Deus para que você viva aquilo que ele já disse que você vai viver. Agora, se você disser que não vai honrar seu pai porque ele é mal com você, meu irmão, está errado. Porque ele não quer deixar você ir. Não, está errado. Você tem que honrar. Em Efésios 6, 4, fala o seguinte: e vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então aqui ele está nos mostrando que nós temos que ensinar os nossos filhos. Existe algo que ele fala aí que quando eu era mais novo e eu queria bater de frente com meu pai, eu dizia, a Bíblia diz que os pais não provocam os filhos. Aí ele dizia, mas também diz que tem que honrar os pais. Eu disse, agora deu bom. Mas, meu irmão, é uma via de mão dupla. Eu honro, eu não sou provocado, mas eu vivo o extraordinário. Eu honro e eu vivo aquilo que Deus determinou para a família. Mas se você não quer dar o braço a torcer, meu irmão, você vai se frustrar. Porque se ele falou e ele dá as direções para que nós temos que andar, meu irmão, nós temos que andar nessas direções. Porque certamente, nós iremos desfrutar daquilo que ele falou. E muitas vezes eu vou falar a respeito de pai e filho, porque é algo que eu vivi muito em relação a isso. E eu sei que tem vários jovens aqui, eu sei que eles serão alcançados com isso. Mas eu vou dizer algo a vocês, meu irmão, escutem seus pais. Abram seus ouvidos e escutem. Porque certamente eles não querem nada mal para vocês. Certamente um conselho que ele vai lhe dar não é para a morte. Mas é fácil agora tu falar porque tu vai ser pai, quando tu não era. Não, meu irmão. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando que não adianta a gente querer ter o braço mais forte e não daí lá torcer.
Mesmo que você entenda várias coisas, Ele quer o seu melhor. Então entenda isso. A sua base é a sua família. Porque se pessoas lhe abandonarem, se igreja lhe abandonar, se trabalho lhe abandonar, quem vai continuar com você é a sua família. Quem estará com você nos melhores dias pode ser todos. Mas quem vai estar com você e não vai largar nos piores dias vão ser a sua família. Então valorize. Valorize. E quando ele nos mostra que nós temos que ensinar os nossos filhos, eu já citei aqui Provérbios 22, 6, quando fala que ensina a criança no caminho em que deve andar, que quando ele for velho não se desviará dele. Ele está nos mostrando, a Bíblia está nos mostrando que nós temos que ensinar. E agora vai para os pais. Meu irmão e minha irmã, não deposite a responsabilidade de ensinar os seus filhos em funcionários ou professores. Essa responsabilidade é sua. Não são professores em colégios que vão ensinar ou em faculdades, porque caráter ele é formado dentro de casa. Caráter ele é algo que ele é recebido na convivência. Então, meu irmão, não deixe babá cuidar dos seus filhos e ensinar eles. Cuidar até pode, mas ensinar, quem tem que ensinar são os pais. Não deixe a pessoa que trabalha na sua casa ensinar seus filhos. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, meu irmão, é totalmente sua. Porque certamente acontecerá um dia que ele vai olhar assim e vai dizer: meu pai me ensinou dessa forma. Minha mãe me disse isso. Certamente vai acontecer um dia que ele vai chegar e ele vai dizer isso. Já aconteceu comigo. E não só uma vez. Meu irmão, eu vou dizer algo. Graças a Deus pelos conselhos dos meus pais. Graças a Deus por tudo aquilo que foi me ensinado. Porque a palavra ela nos mostra o caminho que nós temos que andar. Nos ensina. Mas a referência na sua casa, ela vai moldar quem você vai ser. Se você é uma base de uma família forte, os seus filhos serão bases de famílias fortes. Mas se você não for uma base de família forte, meu irmão, provavelmente existe uma grande probabilidade de seus filhos viverem em famílias frustradas, porque não tiveram exemplos de famílias fortes. Então se esforce, dê seu braço a torcer. Você não é o dono da verdade. Se molde o que a palavra ensina, para que você possa viver tudo aquilo que Deus determinou para a família. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E quem sabe que do nosso jeito às vezes é certo. Mas a grande maioria é errada. Porque o jeito certo é o que a palavra ensina. E se meu jeito estiver alinhado a ela, nós iremos viver da forma certa. Mas se o meu jeito não estiver alinhado a ela, meu irmão, o seu jeito está errado. E nós temos que entender isso. Que antes de nós sermos chamados para ser o serviço do ministério, nós somos chamados para a nossa casa.
E se você vai construir algo e sua base não está firme, meu irmão, você vai construir algo que está fadado a cair. Está fadado à destruição. E nossa família não é para estar fadada à destruição. A nossa família ela é projetada para dar certo. Quem aqui projetou a sua família para dar errado? Ninguém. Mas a nossa família, ela é um projeto do Senhor. A nossa família, ela é um projeto de Deus. E certamente, se nós estivermos alinhados ao que a palavra nos mostra, nós iremos viver esse projeto extraordinário que Deus planejou na terra. E nós também não podemos negligenciar a nossa casa para fazer outras coisas. Nós não podemos negligenciar a nossa família por conta da igreja. Em muitos lugares não se fala nisso, com medo que o povo não venha para a igreja. Mas não, meu irmão. Primeiro é sua casa. Porque se a sua casa está bem, a sua igreja está bem. Não negligencie a sua família. Não sufoque a sua família. Porque você está querendo fazer tudo e esquecendo do que é tudo. Não negligencie a sua família. Porque se você não estiver bem na sua casa, meu irmão, não tem como as coisas estarem bem. Não tem. Lá em 1 Timóteo 3, 4. Fala o seguinte: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Meu irmão, o seu chamado começa na sua casa. E se você não sabe cuidar da sua família, pode ter certeza que Deus não vai colocar algo maior na sua mão. Assim. Maior aos olhos naturais. Não falo que o chamado é maior do que a família, não. Mas ele não pode lhe confiar algo, alguma responsabilidade, se você não sabe cuidar da sua casa. Como você vai ser levantado um pastor se você não cuida da sua casa? Como você vai ser um profeta se você não sabe cuidar da sua casa? Meu irmão, nós só damos o que nós temos. Então não adianta você querer ser uma bênção aqui dentro da igreja e ser um cavalo batizado dentro da sua casa. Mas esse irmão é uma bênção. Ô bencinha! E dentro de casa, misericórdia. Seja exemplo dentro da sua casa, meu irmão. Seja referencial dentro da sua casa. Eu fico imaginando o desgosto de um pai ouvir algo de um filho da seguinte forma: o meu exemplo é fulano, não é meu pai. Mas por quê? Porque ele deveria ser o herói. Não, porque ele não cuida bem da gente. E eu vou dizer uma coisa a vocês: criança fala, viu? E se uma criança falar algo, meu irmão, escute. Criança fala. Então seja referencial. Seja aquela pessoa, a primeira pessoa que o seu filho, em qualquer momento que precisar, e alguém perguntar e disser assim: quem é teu herói? É meu pai, é minha mãe. Seja esse exemplo. Porque se você não é o exemplo para seus filhos, para quem você vai ser exemplo?
Se você não é exemplo para sua esposa ou para seu marido, para quem você vai ser exemplo? Imagina uma pessoa subir aqui, falar sobre família e não ser exemplo dentro de família. Aí a mulher do cara está sentada ali falando, ah, meu irmão, seja exemplo. Seja referencial nas suas palavras. Seja referencial na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas querem mostrar algo sem ser algo. E nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos viver dessa forma. Tentando mostrar o que nós não somos. Meu irmão, se está errado, luz chega. E luz chega para quê? Para mostrar o que está errado. E qual é o nosso papel? Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, luz chegou. E a luz vai corrigir. Não. Não é a luz que vai ajeitar, não. A luz chega para mostrar o que está errado. Quem tem que ajeitar? Somos nós. Então, coloque o seu ego no seu lugar, meu irmão. E ajeite as coisas. Se não está bem, ajeite as coisas. Se a sua casa não é a base do seu chamado hoje, comece a construir essa base. Porque eu vou lhe dizer algo. Se a sua casa não é a sua base, você não vai ser levantado a. Você não vai chegar até. E muitas vezes pessoas vão ser até alcançadas. Muitas vezes pessoas vão ser curadas. Muitas vezes pessoas vão ser libertas. Porque Deus tem algo para alcançar pessoas. Mas eu vou dizer um ponto-chave. Independente se pessoas foram alcançadas ou não, libertas ou não, curadas ou não, você não vai viver a plenitude do que Deus lhe chamou. Se não tiver corrigido isso. Isso é muito sério. Então nós temos que entender que a nossa base, o nosso primeiro chamado, o que tem que ser a base para tudo que a gente vai viver em Deus, é quem está lá, dentro de casa. E você passa mais tempo com os seus do que com a sua igreja. É o certo. Então valorize. Valorize aqueles que vão estar com você em qualquer momento. Na dor de dente ou na alegria de ganhar um carro. E uma das coisas para que a gente possa encerrar é que na família nós temos o local de desenvolvimento. Para você poder desenvolver o seu chamado, o melhor lugar para você desenvolver é dentro da sua casa. A sua casa, a sua família é o primeiro campo missionário que você pode ter. E nós estamos firmados em um ministério que é missionário. Então, nós temos que entender que em nossa casa, as pessoas têm que ser alcançadas pela nossa vida. Nós temos que ser os evangelistas que vão alcançar os nossos filhos. Porque nossos filhos não nascem salvos. Não é porque é filho de crente que nasceu crente, não. Eles têm que enxergar Jesus através de nossas vidas. Então, Deus faz com que você produza uma pessoa para que você tenha o papel de alcançar ela para Ele. Vê que massa. Ele te dá a oportunidade de você ser pai para que o seu fruto conheça Ele através de você. Então seja esse missionário dentro da sua casa. Aprenda a orar por pessoas na sua casa. Ore pelos seus. Aprenda a ensinar a palavra na sua casa. Ensine os seus.
Aprenda a pastorear na sua casa. Pastoreie os seus. Então, meu irmão, temos que entender isso. Louvor pode ir subindo, nós já estamos encerrando. Entenda isso, meu irmão. Que a nossa casa é a base de tudo. A nossa casa, a nossa família, ela é a base onde começa todos os chamados. Seja íntegro dentro da sua casa. Seja fiel dentro da sua casa. Seja sábio na sua casa. Seja leal na sua casa. Que aonde você for, você será isso. Agora não adianta você querer ser isso fora e não ser dentro da sua casa. Quer ser uma bênção na sua casa, quer ser uma bênção no corpo de Cristo, quer viver tudo que Deus tem para você, seja uma bênção para os seus. Cuide dos seus. Amém? Vocês podem ir se colocando de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, pelas instruções que o Senhor vem nos dando. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é a base para que nossas vidas sejam vidas extraordinárias. E muito obrigado, Senhor, porque estamos firmando nossas famílias na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos firmando os nossos passos para andar segundo aquilo que o Senhor nos mostra a andar, Pai. E nós declaramos, Senhor, que famílias receberam luz nesse lugar. Instruções extraordinárias, Pai, para que eles possam desenvolver tudo aquilo que o Senhor já falou para eles desenvolverem. Muito obrigado, Senhor, porque dons e talentos serão ativados dentro de nossas casas. Muito obrigado, Senhor, porque nós veremos, Pai, pessoas vivendo o teu extraordinário aqui nessa igreja, Senhor, porque elas valorizam a sua casa. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós declaramos, Senhor, que nenhum mal chegará às nossas casas. Nenhum mal chegará em nossas casas, Senhor, porque nós estamos firmados na tua presença. As nossas famílias estão firmadas na tua presença. E nós não aceitamos, Senhor, artimanhas e armas do diabo, Senhor, para ir contra nossas casas. Porque onde o Senhor é a luz, Ele não chega perto. Então, nós declaramos, Senhor, restauração para famílias nesse lugar. Restauração, Senhor, para pessoas sendo alcançadas pela Tua Palavra, Senhor. Famílias sendo alcançadas pela Tua Palavra, Pai. Nós declaramos, Senhor, que essa igreja será uma igreja, Pai, conhecida por famílias fortes, famílias que vivem a Tua Palavra, famílias que não negociam aquilo que o Senhor falou, Senhor. Nós seremos conhecidos, Pai, pela uma igreja forte, porque existem famílias fortes. Nós declaramos, Pai, e nós não aceitamos menos do que isso, Senhor, porque a Tua Palavra nos garante, Senhor, que se estivermos diante de Ti, Senhor, nós iremos viver e usufruir tudo que o Senhor falou. Oh, Pai, eu declaro, Senhor, provisão chegando na casa de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que portas serão abertas, Pai, porque nós estamos em um ano de portas abertas. Nós declaramos, Pai, emprego chegando para famílias, Pai. Nós declaramos, Senhor, provisão chegando, Senhor, nada faltando, Pai.
nada faltando, Senhor. A tua provisão, Pai, está sobre nossas casas, Pai. A tua provisão, Senhor, está derramada sobre nossas vidas e nós iremos usufruir da tua provisão, Senhor. Aleluia. Meu irmão, se você está nesse lugar e nunca fez uma oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você nunca fez nunca declarou isso na sua vida, se você está com esse desejo no seu coração, se seu coração está queimando para entregar a sua vida a Jesus, eu não estou te chamando para uma religião, eu estou te chamando para uma família, onde existe um pai que entregou um filho para morrer no seu lugar, que ele fez o maior sacrifício para que hoje nós possamos ser filhos de Deus. Então, meu irmão, se você ainda não fez essa oração e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante sua mão que nós iremos orar por você. Se tiver alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, da comunhão com o Espírito, e deseja se reconciliar com essa presença do Espírito, levante sua mão que a gente vai orar por você. Todos salvos?